Ancelotti, and Ancelotti, oh, he's weaving some pretty patterns here, and Ancelotti strikes, and Ancelotti scores! What a magnificent goal! Carlo Ancelotti! Vai terminar o jogo! Real Madrid! Pela 15ª vez! Campeão da Europa! Terzic, abraça o Ancelotti! Reconhece o título do Real Madrid! Campeão de novo! De novo campeão da Europa! Imagina só, um cara que vendeu queijo na infância, virou jogador, craque, técnico campeão mundial e depois de 30 anos, cumpriu uma promessa que fez para o Dunga. Estamos falando de um dos homens mais vitoriosos do futebol mundial, que conquistou a Champions League como jogador e como técnico, coisa que pouquíssima gente conseguiu fazer na história. Um cara que revolucionou o meio-campo europeu, já treinou gigantes como Real Madrid, Milan, Chelsea, Bayern e agora, aos 65 anos, aceitou o maior desafio da carreira, levar o Brasil ao Hexa. Mas vocês já sabiam que ele já chutou uma caixa na cabeça do Ibrahimovic? Que ele tem amizade com a atriz de Avatar? E que uma vez consertou o carro da esposa de outro técnico no estacionamento do estádio? A história de Carlo Ancelotti é dessas que parece filme, galera. E hoje eu vou contar tudo pra vocês. Desde o menino que cresceu numa fazenda na Itália, até se tornar o técnico que pode finalmente quebrar o jejum da seleção brasileira. Preparem-se, porque essa trajetória vai surpreender vocês. Quando a gente fala de ídolos do futebol mundial, é impossível não mencionar Carlo Ancelotti. E olha, não é à toa que esse italiano de 65 anos é considerado um dos maiores nomes da história do esporte mais amado do planeta. Para vocês terem uma ideia da dimensão desse cara, Ancelotti é o único técnico na história que conquistou 5 Champions League. 5! Mais do que qualquer outro treinador no mundo. E não para por aí, hein? Ele também é o técnico com mais títulos na história do Real Madrid. 15 troféus em 6 temporadas somadas no clube merengue. É muita bola, não é verdade? Mas o que torna o Ancelotti realmente especial não são apenas os números, que já são absurdos. É a forma como ele conquistou tudo isso. O cara é conhecido pelo jeito tranquilo, pela liderança serena, pela capacidade de extrair o melhor de craques estrelados sem criar confusão no vestiário. Enquanto outros técnicos gritam, batem na mesa, fazem drama. Dom Carlo, como é carinhosamente chamado, prefere conversar, entender e motivar. Ele tem essa habilidade rara de fazer grandes jogadores comprarem a ideia dele, sem ego, sem autoritarismo desnecessário. E agora, depois de uma carreira brilhante comandando os maiores clubes da Europa, Ancelotti decidiu aceitar um desafio que pode definir completamente o seu legado. Ser o primeiro técnico estrangeiro da história a comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Imaginem só a pressão. O cara vai tentar quebrar um jejum de mais de 20 anos sem título mundial. Vai trabalhar com a pressão de um país inteiro nas costas. E ainda por cima, precisa provar que um gringo pode entender e comandar o futebol arte brasileiro. Agora, se tem alguém preparado para esse desafio, esse alguém é Carlo Ancelotti. E para entender por que ele pode ser o cara que vai nos levar ao Hexa, a gente precisa conhecer toda a trajetória incrível que trouxe esse cara até aqui. A história do Ancelotti começa bem longe dos grandes estádios e dos holofotes. O cara nasceu em 1959, numa cidadezinha chamada Reggiolo, no interior da Itália. Família simples que vivia da agricultura. E olha só que curioso, antes de se tornar um dos maiores nomes do futebol mundial, o pequeno Carlo ajudava os pais a produzir e vender queijo. Isso mesmo que vocês ouviram. O futuro técnico campeão mundial cresceu numa fazenda, acordando cedo para cuidar dos animais e ajudar na produção de queijos que a família vendia na região. Agora imaginem Dom Carlo de criança, com as mãos sujas de terra, correndo atrás das vacas. Uma realidade bem diferente dos palácios do Real Madrid, não é? Mas o futebol sempre esteve no sangue do menino. Desde pequeno, Carlo mostrava um talento natural com a bola no pé. E mais importante ainda, uma inteligência tática impressionante. Porque ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas ele enxergava o jogo de uma forma única, sempre um passo à frente dos outros garotos. A família Ancelotti não tinha dinheiro sobrando, mas os pais logo perceberam que o filho tinha algo especial. E quando Carlo completou 17 anos, veio a primeira grande oportunidade. O Parma
clube da região ofereceu uma chance para ele mostrar serviço nas categorias de base. Foi aí que começou uma das jornadas mais impressionantes do futebol mundial. O garoto que vendia queijo na fazenda estava prestes a conquistar o mundo com suas jogadas inteligentes e sua visão de jogo privilegiada. Mas claro que não ia ser fácil, porque nunca é para quem vem de baixo. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Em 1976, com apenas 17 anos, Ancelotti assinou seu primeiro contrato profissional com o Parma. Mas atenção, não era o Parma que a gente conhece hoje. Na época, o clube estava lá embaixo, na terceira divisão italiana. E sabe o que é mais incrível? Logo de cara, o jovem Carlo mostrou que tinha categoria de sobra. Jogando como meia ofensivo, ele foi peça fundamental para o Parma subir da Série C para a Série B. E olha só a frieza do garoto. Nos playoffs decisivos contra o Triestina, quem marcou 2 gols cruciais para garantir o acesso? Exatamente o nosso querido Don Carlo. A performance foi tão impressionante que chamou a atenção dos grandes clubes italianos. E em 1979, agora com 20 anos, veio a primeira grande transferência da carreira. A Roma, um dos maiores clubes da Itália, pagou uma grana pesada para levar o jovem talento. E foi na Roma que Ancelotti realmente explodiu para o futebol mundial. Imagine vocês, o cara que 3 anos antes estava vendendo queijo na fazenda no interior, agora estava jogando no Estádio Olímpico de Roma, ao lado de craques internacionais. Mas sabe o que é mais legal? É que no Roma ele formou uma das duplas mais lendárias do futebol italiano. Quem lembra do Falcão? Isso mesmo, nosso eterno rei de Roma. Ancelotti e Falcão criaram uma química absurda no meio-campo romanista. O brasileiro com a sua magia e criatividade e o italiano com a sua inteligência tática e visão de jogo. Juntos, eles conquistaram a Série A de 1982-83, o único título italiano da Roma até hoje. E não para por aí, hein? Foram 4 Copas da Itália em 8 temporadas. O cara estava se estabelecendo como um dos maiores meio-campistas da Europa, construindo a base do que seria uma carreira lendária. Mas como toda grande história tem seus percalços, a trajetória do Ancelotti também ia ter momentos difíceis, que iriam testar toda a sua determinação. Presta atenção, hein? Chegamos numa das partes mais dramáticas da história do Don Carlo. Estamos em 1982. Ancelotti no auge da forma física, sendo um dos meio-campistas mais respeitados da Europa. Parceiro do nosso Falcão no Roma, quando acontece o que todo jogador mais teme. Durante um treinamento aparentemente normal, uma jogada boba, Ancelotti sofre uma lesão gravíssima no joelho. E não foi qualquer machucado, foi daqueles que os médicos olham e balançam a cabeça. O cara ficou meses afastado, fazendo cirurgia, fisioterapia, sofrendo pra caramba. E sabe qual foi o pior de tudo? A lesão aconteceu justamente no ano da Copa do Mundo de 82. Ancelotti estava cotado para ser titular da seleção italiana, que inclusive foi campeã naquele ano. Imagine a dor, ver os seus companheiros levantando a taça mundial enquanto você está em casa se recuperando de uma cirurgia. Qualquer um podia ter desistido ali, naquele momento, mas não o cara. O cara mostrou uma mentalidade de aço, voltou ainda mais forte e continuou brilhando na Roma. Essa experiência, galera, foi fundamental para formar o caráter e a personalidade tranquila que ele carrega até hoje. Aí vem a vida de novo e mostrou que reservava mais um baque emocional para o nosso protagonista. Em 1987, depois de 8 anos felizes na Roma, chegou a hora da despedida mais difícil da carreira. O Milan fez uma proposta irrecusável e Ancelotti teve que deixar para trás a cidade onde se tornou ídolo, o parceiro Falcão e principalmente a torcida romanista que o adorava. Foi uma decisão que partiu o coração do cara, mas que ia mudar completamente o rumo da sua história. Porque era no Milan que Ancelotti iria viver os momentos mais gloriosos da carreira como jogador, fazendo parte de um dos times mais lendários que o futebol já viu. Agora é hora da parte mais épica da trajetória do Ancelotti jogador. E olha que quando eu falo épica, é épica mesmo, porque o cara chegou no Milan bem na hora que o clube estava montando aquela máquina de fazer gols que até hoje dá arrepio em qualquer fã do futebol. Estou falando do Milan de Arrigo Sacchi. Aquele time que revolucionou o futebol mundial com um jogo ofensivo alucinante, uma pressão alta, velocidade absurda e no meio daquela constelação de craques como Van Basten, Gullit, Rijkaard, Baresi, estava o nosso Carlo Ancelotti, sendo peça fundamental no meio-campo. E aí que começou um show de títulos que parecia videogame. Logo na primeira temporada, 87-88, o Milan conquista a Série A, depois de 9 anos sem nenhum título italiano. Mas isso era só o aquecimento para o que estava por vir. E em 89, primeira Champions League da carreira do Ancelotti. Que final, hein? Milan 4, Steaua Bucareste 0. 2 gols de Van Basten e uma atuação simplesmente perfeita de todo o time. Ancelotti comandando o meio-campo, distribuindo o jogo, mostrando por que era considerado um dos melhores da posição. Mas não para por aí. No ano seguinte, 1990, mais uma Champions League. Dessa vez contra o Benfica, de Portugal. Milan
1-0 num jogo que foi uma aula de futebol. Ancelotti novamente sendo decisivo, mostrando aquela inteligência tática que depois ia fazer dele um dos maiores técnicos da história. Tem mais! Além das 2 Champions consecutivas, ele ainda levou 2 Copas Intercontinentais, 2 Supercopas da UEFA, mais uma Série A, temporada 91-92 e uma Supercopa da Itália. Ou seja, em 5 anos, o cara ganhou praticamente tudo que podia ganhar. Ancelotti estava construindo não apenas um currículo de jogador vitorioso, mas também absorvendo conhecimento que ia ser fundamental na carreira de técnico. Cada treino com o saque, cada conversa tática, cada análise de jogo, tudo isso estava moldando a mente brilhante que anos depois ia conquistar o mundo dos bancos de reserva. E foi em 1992 que chegou o momento da grande transição. Aos 33 anos, depois de conquistar tudo como jogador, Ancelotti pendurou as chuteiras no amistoso contra o Brasil. Que ironia do destino é essa? O cara se despediu jogando contra a seleção que ele ia comandar mais de 30 anos depois. Mas Dom Carlo não era homem de ficar parado. Logo de cara, ele foi trabalhar como auxiliar técnico do seu antigo treinador, Arrigo Sacchi, lá na seleção italiana. E olha só que coincidência maluca. Em 94, na final da Copa do Mundo, quem estava do outro lado? O Brasil. E foi justamente nessa final que Ancelotti fez uma profecia pro Dunga, que ia dar o que falar décadas depois. Logo depois dos pênaltis que deram o tetra pro Brasil, Ancelotti se aproximou do capitão brasileiro e disse: "Um dia eu vou treinar a seleção brasileira." Na época, todo mundo deve ter pensado, esse italiano ficou maluco, mas vejam só. 30 anos depois, a profecia se tornou realidade. A partir de 1995, começou oficialmente a carreira de técnico do Dom Carlo. E cara, que montanha russa. Ele passou pelo Reggiana, onde conseguiu acesso à Série A logo de primeiro. No Parma, revelou jovens talentos, mas cometeu alguns erros que ele mesmo admite até hoje, como não contratar o Roberto Baggio quando ele teve chance. Na Juventus, o negócio não rolou muito bem. 2 temporadas, ganhou uma taça Intertoto, mas nada muito expressivo. A galera começou a questionar se ele realmente tinha talento para comandar no banco de reserva. Só que depois, em 2001, o Milan chamou de volta o seu ex-jogador. E foi aí que começou uma das eras mais vitoriosas da história do futebol. Ancelotti não só provou que sabia treinar, como revolucionou o futebol europeu com uma jogada genial. Ele transformou Andrea Pirlo de meia atacante em volante. Pensem comigo. Todo mundo achava que o Pirlo era mole demais para marcar, que não tinha físico para jogar mais atrás. Mas o Ancelotti enxergou o que ninguém via, que ali estava o maestro perfeito para comandar o jogo da intermediária. E deu no que deu. Um dos meio-campos mais marcantes da história. Pirlo, Gattuso, Kaká, Seedorf e companhia. O Milan do Ancelotti conquistou 2 Champions, uma Série A, uma Copa da Itália e chegou em 3 finais de Champions seguidas. O cara provou que entendia tanto de futebol quanto qualquer técnico da época. Chegamos ao final dessa história incrível. Depois do Milan, Ancelotti rodou o mundo provando a sua genialidade. Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern, Napoli, Everton. Em cada clube, ele deixou a sua marca, conquistou título e, principalmente, conquistou o respeito de jogadores e torcedores. Agora analisem comigo a trajetória desse cara. De vendedor de queijo na fazenda italiana a técnico mais vitorioso da Champions League na história. 5 títulos como treinador, 2 como jogador. 7 no total. É um recorde que dificilmente alguém vai superar. E agora, aos 65 anos, quando todo mundo esperava que ele fosse curtir a aposentadoria, Dom Carlo aceitou o maior desafio da carreira: quebrar o jejum de títulos da seleção brasileira. Desde 2002 que a gente não levanta uma Copa do Mundo. E a pressão em cima dele vai ser absurda, hein? Mas eu acredito que esse cara pode conseguir. Sabe por quê? Porque Ancelotti tem algo que poucos técnicos no mundo têm: a capacidade de extrair o melhor de grandes jogadores sem criar confusão. Olhem o elenco que ele vai ter nas mãos. Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham. Sim, ele joga na Inglaterra, mas tem sangue brasileiro correndo nas veias? Não, brincadeira, esse não tem não. Falando sério agora. Casimiro, Marquinhos, Alisson, Bruno Guimarães. O cara tem material de sobra para montar uma seleção competitiva. E diferente de outros técnicos que chegaram cheios de teoria, Ancelotti tem algo que não se ensina: anos e anos de experiência lidando com pressão, com grandes jogadores, expectativas altíssimas. Aquele menino que vendia queijo na fazenda do interior da Itália pode estar prestes a dar ao Brasil o que a gente mais quer: o Hexa da Copa do Mundo de 2026. E se rolar mesmo, vai ser uma das histórias mais bonitas que o futebol já produziu. A profecia feita ao Dunga em 94 pode estar prestes a se completar da forma mais épica possível. Com o Ancelotti levantando a taça dourada, vestindo a camisa amarelinha. Será que rola? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: se tem técnico no mundo preparado para esse desafio, esse técnico
é Carlo Ancelotti. É isso, galerinha do Joga 10. O que vocês acharam dessa história incrível do Dom Carlo? Eu, sinceramente, fiquei emocionado contando a trajetória desse cara, hein? Desde a fazenda de queijos até se tornar o técnico mais vitorioso da Champions League. Agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês acreditam que o Ancelotti vai conseguir quebrar o jejum e levar o Brasil ao Hexa em 2026? Ou acham que a pressão da seleção brasileira é grande demais, até para um cara experiente como ele? E mais ainda, qual foi a parte da história que mais impressionou você? Conta aqui embaixo qual o momento mais marcante. E aproveita para me dizer que outros craques vocês querem ver aqui no canal. Tô sempre de olho nas sugestões de vocês para trazer mais histórias épicas como essa do Ancelotti. E claro, se ainda não são inscritos no canal, bata aquele sininho na inscrição e ative as notificações, hein? Porque aqui no Joga 10 sempre tem história boa rolando. Tchau, até a próxima e que venha o Hexa com Dom Carlo.